Muito bom dia a todos. Está começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil e também das eliminatórias aqui da Champions League, se eu conseguir encontrar algum jogo de valor. Primeiro eu queria pedir para você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Ficamos alguns dias sem postar Bom Dia Mercado, ou um dia sem postar Bom Dia Mercado, não me lembro. Tirei um dia de folga, ou dois, né? Fui aproveitar um pouco essa falta de jogos. Sabemos que, se você não sabe, eu vou te avisar. Quando voltar, vai voltar uma correria imensa, né? O Brasileirão vai começar agora, quarta, domingo o tempo todo. E daqui a pouco retorna as competições que eu costumo trabalhar, Bundesliga 2, Bundesliga 1, e aí o negócio vai pegar fogo, né? Então eu tô aproveitando para sempre que puder dar uma descansada, porque as férias, entre aspas, no meio de ano vai ser curta. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela o que eu não fiz nesses dias, né? Parece que tivemos a Ponte Preta se classificando num placar agregado 5-0 aqui contra os Afogados da Ingazeira, né? Aquele time que jogou com o Galo. O América Mineiro passou pelo Ferroviária e o Fluminense deu 3-0 no Figueirense. Placar agregado aqui, acho que foi 3-1, né? Mentira, foi 4-0, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada pra não falar besteira. Não, não, foi 3-1 mesmo. O primeiro jogo o Fluminense perdeu de 1-0. Hat-trick do Nenê aqui, hein? Quem diria? Só um gol de pênalti. Não sei se esse aos 15 aqui foi de falta. Provavelmente se não tem assistência, talvez tenha sido de falta. Bom, e eu não fiz, né? Então tivemos lá da Champions League o Estrela Vermelha jogando, o PAOK vencendo o Besiktas, olha só. E um amistoso aqui do Arsenal. Isso aí não interessa muito. Vamos falar do dia de hoje. Deixa eu puxar para cá o Geekstoy. E eu queria comentar com vocês sobre esse jogo aqui do São Paulo com o Atlético Paranaense que vai acontecer, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. Acho que é às 8. Brasil. Às 19 horas. Faltam 10 horas, estou gravando por volta das 8. Mais ou menos isso. Às 19 horas vai começar São Paulo e Atlético Paranaense. E por que esse jogo me interessa tanto? Eu me frustrei porque eu achei que a odd do São Paulo ia vir mais baixa, tá? Eu vim com uma expectativa muito grande de que o mercado iria forçar demais essa odd do São Paulo e ia colocar ela abaixo de 2, mas não. Já está com uma odd aqui mais aceitável, tá? E eu digo aceitável porque eu acompanhei os dois últimos jogos do São Paulo e acompanhei pela primeira vez um jogo do Atlético Paranaense e vou ser bem sincero com vocês. Na minha opinião, os dois times não estão jogando nada, tá? O Atlético Paranaense contra o Fluminense, eu não sei se foi falta de algum jogador específico, eu não sei se um jogador especificamente, do Nicão no caso, consegue mudar todo o time do Atlético Paranaense. Eu vi um time muito inseguro na zaga, tá? Não sei se estava com a zaga reserva, mas eu vi um time muito inseguro contra uma defesa do Fluminense, contra um ataque do Fluminense que não tentou explorar tanto assim o ataque, muito frágil na bola aérea, sem muita criatividade no ataque, toda hora dando balão para frente e chutando muito pouco no gol, finalizando pouco no gol, tá? Então, esse foi o retrato do Atlético Paranaense que eu vi. Eu não posso dizer que o Atlético Paranaense vai jogar assim todo jogo, porque foi um jogo só. A amostragem que eu tenho é muito pequena. Eu preciso acompanhar esse jogo para ver. O do São Paulo, eu acompanhei o jogo do São Paulo contra o Bahia, acompanhei o jogo do São Paulo contra o Fortaleza, acompanhei o jogo do São Paulo contra o Sport Recife. Então eu tenho um pouco mais de intimidade com o time do São Paulo, porque a gente já sabe que o Diniz vem perigando ali no cargo, provavelmente novo. O Diniz está sempre uma derrota de ser eliminado, né? Contra o Sport eles conseguiram lá 3 pontos. O jogo foi horroroso, foi muito ruim de se ver, mas conseguiram a manutenção do emprego do Diniz. E eu acredito que o Diniz ainda está perigando no cargo. Eu acho que dependendo de uma derrota que o Atlético Paranaense pode ser que caia. Mas se eu não estou enganado, o próximo confronto do São Paulo é com o Corinthians. Já vou falar do Corinthians daqui a pouco. O que, que eu venho para fazer nesse jogo? Se essa odd tivesse um pouco mais abaixo, eu já viria para trabalhar a Lei São Paulo,
Não no pré-live, mas assim, logo de cara, assim que o jogo começasse, qualquer sinal de superioridade do Atlético Paranaense. Porém, como o mercado não veio tão entusiasmado assim com o São Paulo, acho que todo mundo já percebeu a dificuldade. Talvez eu espere bastante o sinal se confirmar aqui, porque eu tenho muito receio das bolas aéreas do São Paulo lá no campo do Atlético Paranaense, porque eles defenderam muito mal o Fluminense. Então, eu vou esperar, né? Eu vou ver para crer, digamos assim, né? Eu vou trabalhar a possível correção do São Paulo aqui para cima, caso o Atlético Paranaense se mostre superior. O que costuma fazer, né? O São Paulo ele tem essa mania de recuperar a bola, esperar o outro time se recompor, fazer uma proposição de bola mais tranquila e tentar pegar a zaga do Atlético Paranaense mais contida, mais compacta. Então vai ser difícil de entrar. Esse é o ponto que eu venho criticando o Diniz, ó, há muito tempo, que é não ter um quebrador de linha, não ter um cara. Talvez agora colocando a molecada da base, eu vi que contra o esporte ele começou a tentar colocar bastante gente. Talvez colocando uma molecada da base funcione. Né? Pode ser uma carta na manga. Eu gosto de uma molecada da base para tentar quebrar esse tipo de linha de marcação, porque o São Paulo geralmente gosta de ter a bola, principalmente quando ainda não está em vantagem. Né? O São Paulo ele tem duas faces. Ele é um São Paulo que propõe, que gosta de ter a bola, que tenta colocar o seu adversário lá para trás quando ele precisa fazer o gol. E é aquele mesmo cara que depois que ele consegue o gol, ele recua totalmente e deixa o time vir. E joga no contra-ataque. Né? Então são dois São Paulos para análise completamente diferente. Né? Eu prefiro fazer, na minha opinião, tá? Eu prefiro fazer lei São Paulo quando o São Paulo está ganhando, dependendo da qualidade do outro time, do que quando o São Paulo está empatando. Porque por mais que a gente tenha um São Paulo propondo o jogo, muitas vezes sem objetividade, sem quebrar linha, o mercado ele acaba concordando demais e acaba demorando bastante para subir a odd do São Paulo. Né? Quando a gente já tem o São Paulo ganhando, por volta ali de, sei lá, aqui a 2,10, essa odd pode ir para 1,45, 1,40, 1,36. Quando a gente já tem essa cotação mais ou menos do São Paulo travada, se o Atlético Paranaense fizer uma blitz para cima do São Paulo e o São Paulo não conseguir estiver saindo no contra-ataque, a gente consegue ter um lay muito mais tranquilo, muito mais travado. E eu prefiro, vou ser bem sincero, tá? Mas aí é questão de gosto, tá? Eu prefiro desse jeito. Mas aí é criação de cenário. Eu não vou descartar um lay São Paulo aqui se eles estiverem muito mal no início. Porém, se o São Paulo tiver com a bola, tiver propondo o jogo, tiver tentando finalizar de algumas formas e o Atlético Paranaense não tiver saindo no contra-ataque, mesmo não concordando com essa odd do São Paulo, eu não vou entrar lei. Eu vou entrar lei São Paulo se tiver uma trocação muito franca e eu posso tentar arriscar com uma stake menor aqui uma possível correção do São Paulo. Ou eu posso trabalhar lei o São Paulo caso o São Paulo venha a abrir o placar e geralmente recuar, que é o que ele costuma fazer. Tá? Então, esse é o meu cenário para o jogo. Meu trabalho aqui está focado no São Paulo. Eu nem estou olhando muito para o mercado do Atlético Paranaense. Mas não é de se descartar. Vai que o jogo que eu vi contra o Fluminense foi só um jogo. Né? E às 9h30, não aparece aqui no Geekstoy no mesmo dia, né? Teve que pegar no dia posterior porque eles usam o horário do Reino Unido. Temos o Corinthians contra o Fortaleza. Aqui a odd bem parecida, né? Talvez a odd do Fortaleza um pouco mais baixa. Desculpa, um pouco mais alta do que a odd do Atlético Paranaense. Eu não venho acompanhando os jogos do Corinthians. E o único jogo do Fortaleza que eu assisti foi justamente o jogo contra o São Paulo, que deu um trabalhão danado contra o São Paulo nos contra-ataques. Então eu não tenho muito o que opinar aqui. Mercado, em relação a mercado, a gente tem uma cotação ok para trabalhar back Corinthians, caso o Corinthians consiga neutralizar os contra-ataques do Fortaleza e ficar no campo do adversário. Eu já vi jogo do Corinthians na arena pessoalmente, já trabalhei jogos do Corinthians na arena, vários brasileirões, e sei que é possível de se encontrar padrões para back Corinthians ali. Porém, a gente precisa de um time neutralizando os contra-ataques. Não dá para ficar só dependendo do Cássio, por exemplo. Eu prefiro o Corinthians sempre recuperando a segunda bola e pressionando o adversário lá em cima. É o que eu quero. Se eu tiver, posso fazer back Corinthians sim. Tem gente que não gosta do elenco do Corinthians, mas aí vai mais de questão de estilo de jogo. Se não tiver confiante,
reduz a mão. Né? Às vezes o padrão tá ali, mas o time não te passa confiança. Reduz a mão ou não faz nada. Também tem essa opção, tá? Veja um Fortaleza também. Eu não consigo olhar um Fortaleza só para ficar defendendo nesse jogo. Pelo menos os jogos que eu vi do Fortaleza, Fortaleza não é um time defensivo, não é um time que gosta de ficar segurando o resultado, é um time que vai para cima. Então, contra o Corinthians, se fizer uma trocação franca, pode ser ruim para o Corinthians, tá? Eu acho que pode ser ruim para o Corinthians e não para o Fortaleza. Acho que o Fortaleza tem que fazer sim um jogo indo para cima aqui, mas aí é criação de cenário. Se tiver um jogo de trocação, a gente pode ter uma odd do over muito mais atrativa para trabalhar, pelo menos para mim. Mas se o Corinthians estiver conseguindo neutralizar de fato esse contra-ataque do Fortaleza, talvez pode ser interessante trabalhar no back Corinthians em alguns momentos do jogo. Lei Corinthians aqui, eu preciso muito de um Fortaleza bastante superior. Né? Eu preciso de um Corinthians completamente apagado. Pode acontecer? Claro, claro que pode acontecer. No Brasileirão eu não tenho costume de ter medo de trabalhar lei as suas equipes favoritas, tá? Como eu faço lá na Europa. A diferença é que eu reduzo a mão e costumo pegar essas possíveis correções. Mas são geralmente no início do jogo, tá? Bom, isso aqui é o que eu separei para fazer hoje. Porém, nós temos, deixa eu puxar aqui também alguns outros jogos de amanhã, ou de amanhã, de caso, hoje. Lá na classificatória da Champions, nós temos o AZ Alkmaar, que é o time da Holanda, vai jogar contra o time do Vitória Pilsen, que é da República Tcheca, que é um time que eu acompanhava muito. Tem o Maccabi Tel Aviv de Israel, que também é um time que eu acompanhei demais, muito tempo atrás. Tem o Molde, que eu acho que é da Noruega, se eu não me engano, né? O Molde da Noruega? Noruega, exatamente. Ludogorets, também é um time que eu acompanhava demais. Cluj, outro time que eu acompanhei muito. O Dinamo Zagreb estava em Champions há um ano atrás, né? Então é um time muito agressivo. Se eu não me engano, o Dinamo Zagreb é aquele time que tem um dos melhores contra-ataques da Europa. Eu falava isso no ano passado. Não sei se eles mudaram muita peça, né? Eu lembro que o Dinamo Zagreb tinha um contra-ataque ferrado. Se eu não me engano, o grupo era Atalanta Zagreb. É... Não sei se eu estou fazendo confusão. Shakhtar e City. Ou se esse Zagreb estava no grupo do Benfica. Não me lembro. Tá? Não vou conseguir recordar agora onde é que estavam esses jogos aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Champions. É, exatamente. O grupo da Atalanta. Exatamente, o grupo da Atalanta. É isso mesmo. Que mais? Legia Varsóvia, outro time que eu acompanhei demais. Young Boys, que todo mundo conhece lá da Suíça. E o Celtic, da Escócia, que passa o carro lá na Escócia, todo mundo conhece. Se vocês quiserem fazer esses jogos aqui, estão permitidos. Eu acho que são bons jogos para olhar, mas talvez eu não faça todos assim. Talvez escolha um assim por volta das 15 horas para dar uma olhada, que eu provavelmente já vou estar por aqui. Copa do Brasil. Temos América do Rio Grande do Norte de Natal contra o Juventude. Primeiro jogo foi 1-1. Esse é o jogo da volta. 3h40 e 2h15. Não faço ideia, não conheço as equipes. Desculpa. CRB e Cruzeiro aqui é um confronto da Série B. O CRB também está na Série B junto com o Cruzeiro. Se eu não me engano, o CRB está em oitavo. Primeiro jogo foi 2-0 para o CRB, isso mesmo? É isso mesmo. Fora de casa. Ah, que loucura. Não lembrava disso aqui, meu. Ô, louco. O Cruzeiro vai ter que reverter uma situação difícil aqui, hein? Pode ser interessante talvez trabalhar um back Cruzeiro aqui a 2,20. Se o Cruzeiro der essa leitura pra gente. Porque a necessidade é toda do Cruzeiro. Hã? Fica de olho aí. Aí tem o São Paulo que eu já falei. O Botafogo enfrenta o Paraná. O Botafogo que ganhou do Paraná de um placar mínimo dentro de casa, né? Poderia ter feito um placar mais elástico, agora vai ficar difícil, hein? Tem que tomar cuidado. Ó, eu vou dar uma dica aqui. Toma muito cuidado para trabalhar o Lei Botafogo. Porque o Botafogo tem um estilo de jogo de contra-ataque. Ele não sabe sair jogando. A saída de bola do Botafogo é muito ruim, mas o contra-ataque do Botafogo é muito forte. Eu não sei se o Botafogo vai pro time titular aqui. Acredito que sim. E pode ser que se você veja ali um Paraná
massacrando o Botafogo, tipo, ah, nossa, só dá Paraná. Toma cuidado porque o estilo de jogo do Botafogo é exatamente esse. É aquele jogo de recuar e jogar no contra. Então vai parecer, vai dar a impressão de que o Botafogo está sendo amassado. E às vezes é o estilo do Botafogo. E tu vai tomar um contra-ataque, vira e mexe ali e pode tomar um gol. Beleza? Toma cuidado com isso. Fica de olho, porque geralmente esses contra-ataques assim, eles não saem do nada. O cara já está posicionado ali para tentar puxar e eles ficam sendo tentados várias vezes. Então, olho, não fica olhando só a bola. Olha o posicionamento também da defesa e do ataque. Outra coisa de Copa do Brasil, temos Goiás e Vasco. O primeiro jogo foi 1 a 0 pro Goiás. O Vasco com uma odd de 2,05. O Vasco melhorou muito desde esse jogo aí, hein? Muito mesmo. O Vasco, na minha opinião, é favorito para passar nesse jogo. Pode ser interessante trabalhar um back Vasco aqui ou um Lei Goiás no ao vivo. Mas esses jogos são muito tardes, né, meu? Não sei se eu aguento ficar acordado até tarde. E temos o Vitória contra o Ceará, confronto completamente equilibrado aqui. O primeiro jogo o Ceará venceu de 1 a 0. É isso mesmo, né? Exato. Não faço a mínima ideia do que falar pra vocês desse jogo. O Ceará eu tenho acompanhado aqui, mas o Vitória, cara, é um jogo muito parelho. Eu para essas cotações aqui, eu sempre trabalhei a pior equipe em campo, aí eu preciso identificar. Mas, cara, 9h30 da noite, provavelmente eu já tô caindo de sono aqui em cima, então eu não sei se eu consigo. Beleza, pessoal? Então eu vou me focar aqui no jogo do São Paulo, que é às 19, e do Botafogo, que é às 19, olhando o horário aqui. Se eu conseguir esticar um pouco mais, talvez eu consiga ficar pro jogo do Vasco, mas não é certeza. Beleza? Caso eu faça alguma coisa também nesse jogo da volta aqui da Champions, eu comento lá no meu Telegram e eu fico por aqui. Valeu? Um excelente dia para vocês, gestão de banca, juízo e um abraço.